Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, meu motivo de muita alegria, muita honra de poder estar com vocês nesta manhã. Olha comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O tema dessa manhã: o reino de Deus através da igreja. Nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus através da igreja. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. E interrogados pelos fariseus sobre quando haviam de vir o reino de Deus, respondendo, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amados, nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus através da igreja. Mediante a graça divina, tornamos a parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e é como seus membros temos por missão viver e divulgar zelosa e amorosa os valores do reino de Deus neste mundo, que jamais nos esquecemos que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se não tivermos isso em mente, fracassaremos, mas se levarmos avante a tarefa que nos confiou o Senhor Jesus, haveremos de expandir terra conforme nos requer o Senhor de Deus. Esta é a essência da grande comissão que dele recebemos. O reino de Deus é a igreja. Amados, o reino de Deus, ele também é divulgado pela igreja. Ele é falado pela igreja. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos testemunhando, nós estamos expondo o reino de Deus. A igreja é representante do reino. Como já vimos, Deus é o Criador do céu e da terra. Toda a criação sob o seu governo, seu domínio, soberania e autoridade jamais terão fim. Este quem construiu a nação de Israel para representá-lo diante dos outros povos da terra. Notemos, o presente comissionou a igreja de Jesus Cristo para que representasse neste mundo. Quer dizer, a igreja representa o reino de Deus nesse mundo. Quando as pessoas veem a igreja, elas conseguem ter uma dimensão do reino de Deus. A igreja é comissionada por Cristo. Em seu ministério terreno, Jesus organizou, preparou um grupo de pessoas para que saísse de Deus, saísse e proclamasse a mensagem do reino de Deus. De acordo com o Evangelho de Mateus, o grupo veio a formar o núcleo de eclesia. Amados, para a eclesia significa tirado para fora, fazer que a igreja representa o reino de Deus. Glória a Deus. Fundada no dia de Pentecostes, a igreja cresceu, multiplicou e continua a chamar pessoas oriundas de todos os lugares, classes sociais, sejam homens, mulheres, crianças. Quer dizer, irmão, a igreja ela começara no Atos dos Apóstolos, quando Pedro começou a pregar, 3.000 almas se convertem. E aí então a igreja cresceu grandiosamente. A igreja e a sociedade. Muitos menosprezam a Jesus Cristo, reduzindo a um mero fundador de religião. Por isso cabe à igreja apresentá-lo como o único Salvador do mundo. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A igreja de Cristo é expressão visível do reino de Deus, e consiste de quem Jesus fez representar. O reino de Deus presente na igreja.
na pregação cristocêntrica. Quando nós pregamos a Cristo, nós estamos anunciando o reino de Deus. O reino de Deus é manifesto. Uma das principais características das igrejas de Cristo é a pregação cristocêntrica. Pedro, no dia de Pentecostes, proclamou com ousadia o Cristo crucificado. Já o apóstolo Paulo declara com firmeza sexto assunto principal de suas pregações, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo, este crucificado. Quer dizer, irmão, que a mensagem da cruz, a mensagem que o homem estava perdido e que Jesus veio dar salvação para o homem, morrendo no lugar do homem para justificar o homem, esta mensagem, ela tem poder, ela liberta, ela salva, ela transforma a vida do homem. E Jesus não deve jamais ser substituído por nenhum outro assunto em nossos cultos e pregações. Ele é o fundamento de todas as coisas, por isso devemos proclamá-lo com absolutamente fidelidade, a fim de que as boas novas cheguem a toda a humanidade. Amados em Cristo, nós temos que pregar Cristo. Nós temos que anunciar essa boa nova. E Cristo morreu para nos perdoar os nossos pecados. E Cristo morreu para nos salvar. Na comunhão da igreja, na comunhão dos servos com o Senhor, com Cristo. Nessa comunhão também revela o amor de Cristo, revela a graça que há em Cristo, revela o perdão que há em Cristo, revela a bênção que há em Cristo. Glória a Deus. Na comunhão, a palavra comunhão tem um sentido bem amplo, podendo indicar participação, comunicação, auxílio, contribuição, sociedade, intimidade e cooperação. A comunhão entre os irmãos era marcada, registrada da igreja primitiva, pois seus comportamentos estavam alicerçados sobre os valores do reino de Deus. Os que ainda não são cidadãos do reino de Deus precisam ver, sentir o amor de Cristo mediante a nossa comunhão um dos outros. Quer dizer, irmão, a igreja tem que ser unida. A igreja tem que ter comunhão com o seu irmão. A igreja tem que ter comunhão com a sua irmã. No serviço, a igreja de Cristo é um organismo vivo e a sua função não se limita à proclamação do Evangelho. Ele reserva mais fundamental. O serviço da igreja consiste em ajudar, suprir a necessidade dos filhos e filhas de Deus. A igreja local, portanto, deve socorrer o necessitado. Quer dizer, irmãos, se precisar de uma cesta, precisar de uma ajuda, tanto financeira, como espiritual, como intelectual, a igreja de Cristo tem que ajudar. Ela tem que auxiliar uns aos outros. A igreja tem que trabalhar para suprir a necessidade dos irmãos. Quem é o maior no reino de Deus? O maior em humildade. Jesus escolheu homens falíveis para serem seus discípulos. Estes se defrontaram. Tal acontece ainda hoje, como orgulho e ambição, como se vê na passagem de Marcos. Pertencem nele claramente tais males. Jesus tomou em seu braço uma criança, a fim de enfatizá-la a respeito da humildade, simplicidade e respectividade. Irmão, Jesus deu exemplo de uma criança. Nós temos que ser humilde como uma criança. Se você for ver, a criança ela é obediente, a criança ela é sincera, a criança não mente, a criança ela depende do pai. Então nós temos que ser que nem uma criança, ser humilde, depender de Deus. Nós temos que ser sinceros.
Nós temos que ser esforçados, temos que ser obedientes. O maior deve ser como uma criança. Jesus usou o exemplo de uma criança para demonstrar as características que os súditos do seu reino precisam ter, ser identificados como pessoas humildes e dispostas a servirem a Deus e ao próximo. Quer dizer, então, o cristão tem que servir a Deus e ao próximo. Quem quer ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor. O maior tem que ser maior em servir, maior em ajudar, maior em ajudar o outro, maior em ajudar o próximo. O maior deve ser servo de todos. O maior no reino de Deus é servo de todos. E o que serve enfermos aos necessitados, em troca nisto Cristo Jesus é o novo supremo exemplo, sendo ele Deus bendito e eterno na mente. Por amor de todos nos humilhou, se entregou-se a si mesmo como sacrifício expiador dos pecados do mundo. Você já pensou quanto poderíamos influenciar o mundo se vivêssemos de fato como servos de todos, assim como reivindica a palavra de Deus? Mano, pensou nisso? Se você for servo de todos, se você obedecer a todos, se você ajudar a todos, como seria? A Igreja de Cristo tem responsabilidade de proclamar e demonstrar as virtudes do reino de Deus. Entendeu? A Igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja que prega a Cristo. A Igreja de Cristo tem que ser uma igreja que ajuda o próximo. A Igreja de Cristo tem que ter comunhão com os irmãos e com o povo de fora da igreja. A Igreja de Cristo tem que representar Cristo, viver como Cristo viveu. Ei, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. E é tudo isso com paz, alegria e amor. Com paz, com alegria e com amor. Jesus Cristo evidenciar o reino de Deus neste mundo através de nossa vida, testemunho e proclamação do Evangelho. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se você está desempregado, eu profetizo milagre da porta de emprego aberta na sua vida em nome de Jesus. Se você está doente, eu profetizo a cura na sua vida em nome de Jesus. Se você está passando por problema, e eu profetizo que nosso Deus vai entrar nesse problema, vai te dar a vitória. Se você ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, eu vos convido a você a aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.